Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Hoje eu quero contar a história do pastor que fracassou. A história começa assim. Um pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado e motivado para realizar mais um culto de noite. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. Depois de 20 minutos, entraram 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com apenas 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal que se assentaram nos últimos assentos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura bíblica para a pregação da noite, entrou mais um senhor meio sujo, com uma corda na mão. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação, com zelo. E quando ele voltava para casa, ele foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta, sua Bíblia e outros pertences de valor. Enquanto sua esposa fazia os curativos nas feridas, ele em casa descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério, o dia mais infrutífero da sua carreira. Depois que passaram 5 anos, o pastor resolve compartilhar essa história para a igreja. Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência naquela congregação interrompe o pastor e dizem: Pastor, aquele casal da história que se assentaram no fundo da igreja éramos nós. Estávamos à beira do divórcio e em função de vários problemas, desentendimentos no nosso lar. Naquela noite nós decidimos pôr fim ao nosso casamento. Mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixarmos lá as nossas alianças e depois cada um ia seguir o seu caminho. Mas desistimos do divórcio depois que ouvimos a pregação do pastor naquela noite. E hoje nós estamos aqui com o lar e a família restaurada. Enquanto o casal falava, um dos empresários mais bem-sucedidos que ajudava o sustento daquela igreja acenava, pedindo a oportunidade para falar e disse: Pastor, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo com uma corda nas mãos. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora por conta das minhas agressões. E naquela noite eu tentei o suicídio, só que a corda arrebentou. Quando eu ia comprar outra corda, vi a igreja aberta e decidi entrar, mesmo sujo, com a corda na mão. Naquela noite, a mensagem perfurou meu coração e eu saí daqui com ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas, minha família voltou para casa e eu me tornei o maior empresário do vilarejo. Lá na porta da entrada, o diácono que fazia a entrada dos irmãos que congregavam ali gritou: Pastor, eu fui um daqueles ladrões que assaltaram o Senhor. O outro morreu naquela mesma noite quando nós realizávamos o segundo assalto da noite. Na pasta do pastor tinha uma Bíblia e eu passei a ler quando acordava pela manhã. Depois resolvi entrar nessa igreja e entreguei minha vida para Jesus. O pastor ficou em choque e começou a chorar junto com a congregação. Afinal, aquela noite ele havia considerado como uma noite de fracasso. Foi uma noite muito produtiva e muito abençoada. O culto havia sido feito por Deus e para Deus. Que lições nós tiramos dessa história? Primeiro, a primeira lição é: exerça o seu chamado com dedicação e zelo, independente do número de participantes. A segunda lição: dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia és um instrumento para a vida de alguém. Um instrumento de Deus para a vida de alguém. A terceira lição é que nos dias mais ruins da sua vida, você ainda pode ser uma bênção na vida de alguém. A quarta lição é que o dia que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida na Terra, na verdade, poderá ser o dia mais produtivo no mundo espiritual. A quinta lição é que Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. E a sexta e última lição é: nunca diga, Deus hoje não fez nada, só pelo fato dos seus olhos não terem visto nada. Reflita bem sobre isso. Cada batida do seu coração é Deus dizendo que te ama. Você já parou para pensar quantas vezes Ele te disse isso hoje? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. O Senhor é contigo.
Portanto, seja forte e corajoso. Não desista do seu chamado e mantenha sempre viva a esperança. Feliz Dia do Pastor e que Deus te abençoe.